Discussão única do PLL 41/2025, projeto de lei do Legislativo com emenda. Autoria, vereador Daniel Mariano. Assunto: dispõe sobre a prioridade de atendimento às mães e pais atípicos, bem como aos cuidadores designados, nos órgãos públicos, estabelecimentos privados e nas unidades de saúde, no âmbito do município de Jacareí, e da outras providências. Apresentação do projeto. Mais uma vez, venho cumprimentar a todos aí, vereadores, convidados dessa casa. Venho agradecer a Deus por esse momento. Meu primeiro projeto também dentro dessa casa. Fiz com todo amor e carinho, elaborado. Vou falar um pouquinho sobre a justificativa. A PL 41/2025. Artigo 1. Fica assegurada a prioridade de atendimento às mães e pais atípicos, bem como os cuidadores legalmente designados nos seguintes locais e serviços situados no âmbito do município de Jacareí. Mães e pais atípicos, aqueles que detêm a guarda, tutela ou responsabilidade legal por filhos com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, com transtornos globais e desenvolvimentos, como transtorno do aspecto autista, TEA. Artigo 3. Será garantida a prioridade nos serviços públicos de saúde e atenção psicológica na rede SUS, às mães e pais atípicos ou aos cuidadores designados. Artigo 4. Para usufruir da prioridade prevista nessa lei, será necessária a apresentação de documentação comprobatória da condição atípica da criança, adolescente ou adultos, sob os cuidados do requerente. A justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer, valorizar e proteger os direitos das mães e pais atípicos, bem como dos cuidadores designados, assegurando-lhes prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, especialmente na rede de saúde no município de Jacareí. Um projeto bem de grande importância. Peço aí o voto já favorável dos meus colegas de trabalho. Fizemos esse projeto aqui pensando nas mães, pais atípicos, a dificuldade também desses pais também, quando precisa ir até um médico, precisa ir a um hospital, a um UBS, a um UPA. A dificuldade também que tem por não ter preferência. Esse projeto é ligado para que esses pais atípicos, mães atípicas, possam ter a preferencial do atendimento na saúde. Mesmo foi colocado aqui o projeto anterior do Luiz Flávio, a dificuldade que esses pais têm, porque esses pais e mães, eles precisam ser atendidos com mais rapidez. Às vezes está com sua criança ali na UBS, no UPA, então ele também tem que ter preferencial. O projeto é ligado para isso, para que eles possam ter preferência e ser atendido com mais rapidez, porque somente quem tem seu filho autista sabe o quanto é difícil, o quanto tem que facilitar para poder estar olhando seu filho. E com isso, a mãe, mesmo com o seu filho ou sem seu filho, apresentando documentação, ele vai poder ter a garantia de ter preferência dentro dos postos de saúde, nos UPAs. Então é muito importante também a gente pensar nessa questão. Eu fiz alguns relatórios também aqui, falando um pouco, Eu, como já falei, eu peço desculpa, porque a gente que tem uma pessoa especial na família, a gente sabe como é difícil, Aí tem o Renan, também sua assessora, sabe o que é ter uma criança autista. Então a mãe, o pai se desdobra muito mais. Volto a dizer, não é fácil uma mãe segurar um filho, a energia que eles têm, Eles têm o tempo deles, e isso é uma grande importância, porque às vezes vemos a dificuldade da mãe, do pai, ali de ser atendido, que não tem a prioridade. E muitas das vezes a mãe até deixa o seu filho em casa com algum familiar, mas a criança sempre quer estar perto da sua mãe, do seu pai. Ela tem um tempo de estar junto com os seus pais. Então a prioridade do atendimento hoje na saúde, esse projeto vai de encontro para isso, para que essa mãe possa ser atendida com rapidez, para que ela possa voltar para a sua casa e cuidar dos seus filhos. A gente observa muito que geralmente 80% a 90% é mãe solo, que o seu esposo acaba abandonando o seu filho, e se torna muito mais difícil para essa mãe que precisa de socorro.
Então foi bem colocado as palavras aqui no anterior, aqui, pelo vereador Luiz Flávio, pelo Hernani, a questão dessas crianças precisar de ajuda. Somente quem convive no dia a dia sabe o quanto é difícil, né? E quando a gente fala dessa questão de criar projetos, é porque a gente fala também na justiça, na humanidade, no acolhimento, de sempre poder estar na pele das pessoas, né? E sentir realmente o que elas passam. Eu escutei alguns depoimentos, tive a oportunidade de estar no CEPAC, conversando com algumas mães, pais, né, a dificuldade que eles têm. A gente pensa que o nosso problema é maior, mas tem o problema daquela família que é maior do que o da gente, né? O pai falar para mim que dorme com sua esposa de uma forma, tem que colocar a cama de casal, a mãe dorme de mão dada com o filho e o pai fica na porta com uma cama de solteiro, para você ver os relatos que a gente escuta. Então isso mexe com a gente, tá? Eu peço desculpa porque eu sou muito humano, eu me emociono muito com as histórias que a gente escuta, né? Porque a gente não tem como a gente segurar. A gente fala que o homem não chora, mas a gente chora, a gente também tem sentimento, né? Eu vejo ali o desdobramento da minha família, da minha esposa, da minha filha, né? De cuidar do meu neto, a gente quer fazer o melhor. E é uma missão que Deus colocou na mão dela, né? Para ela cuidar desse nosso neto, dessas mães que estão presentes aqui. É dizer que essa casa que a gente tem olhado com carinho, a gente vai fazer projetos melhores ainda para a nossa cidade, tá? A gente tem conversado também com o Celso Florencio, nosso prefeito, inclusive, Flávio, ele comentou do seu projeto ontem, achou muito legal o seu projeto, né? Acolhemos, meu projeto também que vai ser colocado agora aqui em pauta, e a gente também tem aí que pensar nessas mães também, né? Elas também precisam ser assistidas, precisam ter o cuidado dela. Essas mães não dormem. Essas mães, a gente vê no olhar de cada uma. Quando você vai na CEPAC, eu fui no Mundo Colorido também, as mães ali, né, deprimidas, porque elas querem ajuda, precisam de socorro, e aonde que elas procuram? É o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, e o Celso tem olhado com carinho, a gente tem conversado com o Celso, né? Eu estou com 2 propostas que eu coloquei também na casa, em discussão para o prefeito, que isso daí cabe ao Executivo, criar um espaço no Parque dos Eucaliptos para essas crianças especiais, né? Que o meu projeto aqui fala em tudo, crianças especiais, autistas, né? A mãe poder ir lá com o seu filho, a gente criar um container, né? Para poder colocar essas crianças quando tem seu disparo, né? Quando ela vem ali ter aquele momento dele, que ele quer ficar separado, mas ele também precisa estar no meio da sociedade. A inclusão é isso, precisamos envolver essas crianças no meio de todas, mas a mãe tem que ter seu espaço também. Também levei ao prefeito Celso Florencio, o porquê não criar, né, a cada 3 meses, usar esse Educa Mais, para a gente fazer aí um trabalho em cuidar dessas mães, dos pais, né? A mãe não tem nem tempo de fazer uma pintura, de fazer uma unha, como gosta, uma escova no cabelo. Então a gente também precisa cuidar dessas mãezinhas, né? Eu vejo muito a minha esposa se, né, dedica muito com a minha filha, e graças a Deus a minha filha tem hoje, né, a mãe, a avó, para poder ajudar e cuidar. E aquela mãe que não tem, que é totalmente sozinha, mãe solo. Então assim, a gente escuta histórias que mexem com a gente. Então quando a gente fala em imunidade, é isso, a gente sentir a dor das pessoas, a gente estar fazendo um projeto dentro dessa casa para poder ir de encontro e ajudar essas mães, tá? Eu fico muito feliz em colocar esse primeiro projeto aqui na casa. Eu também tenho assistido as crianças, porque uma criança autista, uma criança especial, ela, às vezes ela não fala, ela sente dor, não tem como ela transmitir, né, Renan? Você sabe muito bem, ela não tem como. Meu neto tem 3 anos, meu neto não fala ainda, ele está começando agora os primeiros passinhos. Então, às vezes está com dor, a gente não sabe. Volto a dizer, foi um dia muito difícil, foi de quinta, sexta e sábado, uma criança chorar sem parar. A gente estava surtando, não sabia o que a gente fazia, mas graças a Deus, a gente, com essa palavra, a gente sempre pede direção para o Senhor, e o Senhor tem nos acalmado e colocado pessoas que possam descobrir os problemas das crianças. Então assim, quando o Luiz Flávio fala aqui de questão de bandeira, eu fico até triste, Luiz Flávio, porque é verdade, eu também fiz a minha campanha, e muitas mães típicas, têm seus filhos com deficiências, né, autismo, crianças especiais, e a gente escutava na rua, o que vocês vão fazer para nos ajudar? Não queria votar, perdeu a esperança, né? Então assim, eu fico muito hoje feliz, acordei muito feliz de ter um projeto em trazer para casa, e o nosso projeto se coincidiu.
É uma pena de não trazer alguém que hoje, para vir falar um pouquinho também, né? Uma pessoa aí que trata dessas crianças, né? A Ana do CEPAC, eu também conheço lá o Mundo Coloridos, tem a Vanessa, a Larissa, mas outra oportunidade vai ter para a gente poder ter essas pessoas, para que as pessoas que não entendem o que é autismo não é doença. Autismo é uma genética que vem da criança. E muitas das vezes a gente passa por situações que a gente fica triste. Vou falar um fato que aconteceu. Por se falar em questão de preferencial, a minha esposa um dia foi no supermercado, estava com meu neto. E meu neto, ele não anda. E nisso, ela foi no supermercado na fila da padaria. E quando ela entrou na fila com a criança no braço, muitas das vezes a criança não apresenta também sinais de autismo, a criança, né, com problemas especiais. E o meu neto estava bem quietinho no colo. E a pessoa lá falou assim: agora tudo é questão de fila preferencial, tudo é autista. Mas não sabe o que uma mãe passa, né? Quando uma criança tem um disparo dentro de um hospital, dentro de algum lugar. Então aqui a gente fala essa questão também, eu queria também aqui ressaltar, muitos não têm entendimento, né? Eu fico vendo aí esses motoqueiros, porque motociclista tem respeito, motoqueiro passando perto de uma criança e fazendo aqueles barulhos de escapamento. Isso pode dar um disparo numa criança que ela é autista, numa criança especial. Ela pode escapar ali da mão de uma mãe, de um pai e vir a ser atropelado. Então assim, quando a gente fala em projetos, não é para prejudicar ninguém, as pessoas têm entendimento, né? E muitas vezes a pessoa faz um barulho com escapamento e não sabe o que pode levar a um transtorno de uma criança, né? Outra questão, acessibilidade, né, das questões das calçadas, a gente, né, se importa, às vezes a pessoa fala: mas o vereador está vendo a questão de buraco numa calçada, uma calçada danificada. Mas o que pode levar uma calçada? Uma pessoa especial, né, com um grau de visão bem menor. Eu hoje uso óculos, eu perdi um pouco o reflexo. Um cadeirante está andando na rua, uma dificuldade com uma calçada. Então assim, o projeto ele é ligado a tudo, né? Hoje é claro que o projeto é ligado mais aqui a mães, pais atípicos para ser atendido nos postos de saúde como preferencial. Mas tem tantas coisas que a gente pode falar dentro dessa casa, em ajudar as pessoas especiais, né? A gente se sentir na pele das pessoas. E não somente lembrar naquele dia presente. A gente sempre está aqui tentando discutir, trazendo em pauta. E aqui a gente é um grupo, aqui a gente não vê a questão partidária, a gente vê o trabalho que é colocado dentro da casa. E tudo que é bom a gente tem que trazer dentro dessa casa, né? Volto a dizer, fiz esse projeto aqui só para vocês entenderem. Agradeço ao meu grupo, né, ao meu grupo de assessoria, meu chefe de gabinete, porque a gente é um conjunto, a gente trabalhamos muito dentro dessa casa. Fiz esse projeto, sabe como que aconteceu esse projeto? Eu estava dentro da minha casa, tomando café com a minha esposa, e a minha filha, ela deixou meu neto com a minha esposa e foi até a UPA, ela não estava passando bem, né, e o que aconteceu? E a minha filha foi passar ali no UPA, demorou 2, 3 horas, e a criança começou a se incomodar, meu neto começou a se incomodar. E aí a gente começamos a ligar para minha filha, né, se ia demorar ou não ia atendimento, lá no Dr. Telmo, e fomos até o encontro dela, porque o meu neto começou a ficar impaciente em casa, porque às vezes a criança também ela quer ficar perto da mãe, protegida. E aí a gente ligamos, né, fomos pensando e criamos esse projeto. Eu trouxe esse projeto dentro aqui do gabinete, estudamos um pouco melhor, fui até o CEPAC, consultamos algumas mães, pais ali que têm as suas dificuldades, fomos até o Mundo Coloridos, junto com algumas pessoas especialistas, criamos esse projeto. Então eu fico muito feliz de hoje poder apresentar. Eu vou passar um vídeo agora também para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ele é um baita de um homem e ele é agressivo. Ele vem para cima de mim, ele dá dentada no ombro, na cabeça. Assim, às vezes, quando eu menos espero, eu estou tomando um café, ele já vem para cima de mim, ele já vem nas dentadas e dá muita pressão, apertão nos braços. Tem gente que não tem paciência, assim. O pessoal que está ali aguardando o médico, os próprios atendentes, entendeu? Eles não tem paciência. Infelizmente. Em relação à saúde, o meu filho, por ser agressivo, né? E ele não tem paciência da espera. O esperar para ele é difícil. E eu, como mãe solo, tenho que me virar ali, né? O UPA dá preferência, assim. Mas mesmo assim, eles falam: passa primeiro lá no atendimento que tem que ser dado. Depois, até você esperar lá o sistema chamar lá dentro, demora um tempo, né? Larissa, como que você vê a importância desse projeto?
para Jacareí. Vereador Mariano, esse projeto é de extrema importância, analisando que muitas mães precisam estar próximas às crianças para mantê-las reguladas. Ter o acesso prioritário em órgãos públicos, principalmente atendimentos de saúde, é um olhar magnífico que você teve e está propondo para Jacareí essa ideia. Acatar esse projeto em Jacareí, com certeza vai facilitar a vida das crianças, das mães, da família como um todo. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Também esse projeto a gente também tem cobrado que possa ser aprovado e ter placas visíveis, garantindo que eles não fiquem apenas no papel e chegue até realmente quem precisa. Finalizo esse discurso com um apelo, que todos aqui votem com o coração, com empatia, com um olhar voltado para as pessoas que vivem realidades difíceis, muitas vezes invisíveis. Esse projeto é para você, mãe e pai atípicos. Tá? Conte com esse vereador aqui, Daniel Mariano. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Líderes. Bom dia, presidente, senhora e senhores vereadores, público presente. Hoje é um dia muito importante para a causa autista, não? 2 projetos que, tenho certeza, mostram o cuidado desta casa com essa importante causa. Nós vimos a discussão do projeto 58/2005, em que pede autorização de permanência de até 2 acompanhantes de pessoas portadoras do espectro autista. E agora o projeto do nosso colega Daniel, que coloca como prioritário o atendimento dos pais de crianças autistas. Gente, eles vão cortar fila? Não. Só sabe o cuidado e o amparo de uma criança autista, quem cuida dela. E uma das coisas, volto a insistir, como eu falei na defesa do projeto do Flavinho, uma das coisas que a criança autista, ela sente, é quando ela tem aquela pessoa de confiança dela ao lado dela. Então, ela procura o quê? Segurança, posso assim dizer. E mais uma vez queria parabenizar, agora dessa vez, o autor do projeto, meu querido amigo Daniel, porque a gente está pensando no bem-estar dessas crianças, seja nos pais que vão acompanhar a consulta, ou também na agilidade dos pais serem atendidos quando precisam recorrer nessas situações. Então, Daniel, na verdade, quero dizer para você que seu projeto, como eu falei no projeto do colega Flavinho, tem todo o meu apoio. E acho que a gente temos que apoiar essas atitudes. Projetos como esse têm que ser aprovados, porque é em respeito, primeiro, à criança autista, mas, acima de tudo, as pessoas que cuidam dessa criança. Eu estava vendo uma matéria que a criança, ela nasce com 2 medos. 2 medos. Um deles é o barulho e o outro é a altura. Uma prova disso que fizeram um teste, até interessante, até coloquei na minha página, em que colocaram crianças dentro de um recinto e colocaram cobras gigantes junto a essas crianças.
os pais lá fora, lógico, com toda a segurança, e os pais lá fora ficaram desesperados, tal, e as crianças até mordiam as cobras, mas não sentiu medo nenhum. Então, isso mostra o cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças, em especial nossas crianças autistas. Então, de antemão, Daniel, conte antecipadamente com o meu voto favorável. Obrigado. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar a Fernandinha, professora aposentada, acompanhando aqui também a sessão de Câmara. Cumprimentar o Jorge, que também está presente aí, lá do Rio Comprido. Daniel, eu ouvi atentamente a sua fundamentação aqui do seu projeto e vi em você o compromisso que também você tem com a causa, né? Por ter essa experiência de ter um neto autista e entender os desafios, não é? Que se apresentam quando você cuida de uma pessoa autista, não é? São grandes desafios. E como foi bem falado aqui, não é? A gente também precisa cuidar das mães, dos pais, dos avós, dos avós que cuidam das crianças autistas, porque praticamente vivem todo o tempo, não é, voltado para as crianças. Eu vejo muitas mães que não podem trabalhar, que não podem fazer uma viagem às vezes, por conta de ter que estar 100% do seu tempo com seu filho, não é? E aqui, ó, vai um puxão de orelha para os homens. Muitos homens, cerca de 80%, abandonam suas mulheres quando se tem o laudo caracterizando o filho como autista. É muita coisa, né? 80% dos homens, em média, acaba abandonando as mulheres. E aí, lá no meu escritório, né, também atuo na área de família. Aí o pai às vezes paga R$300 de pensão e ele ainda quer criticar a mãe que não pode trabalhar, que não pode ter uma renda, dizendo que aquela pensão está prejudicando a vida dele. Então o homem nesse aspecto precisa aprender muito com as mulheres, no sentido da dedicação, no sentido do comprometimento, porque é um esforço que deveria depender dos dois. Isso é muito importante, que os homens se atentem para isso. Não dá para abandonar as mulheres, em especial quando ali tem filhos que possuem essa necessidade, não é? Essa deficiência. E Daniel, não prestei muita atenção em outras coisas aqui que você disse, porque também fiquei emocionado com a sua emoção transbordada aqui na tribuna da Câmara. E posso te dizer que pelo tempo que aqui estou e que pelos políticos que conheço, eu acho que a maior virtude de um político, eu não acho, não, eu tenho certeza, que a maior virtude de um político não é vir aqui falar bonito, não é? Encaixar bem as palavras, conhecer bem a técnica. De nada adianta tudo isso se o político não tiver sensibilidade, se ele não tiver empatia, ou seja, se colocar no lugar dos outros. E você demonstrou aqui na tribuna, através desse projeto, que você está se colocando no lugar do outro, porque você coloca variadas vezes no lugar do outro, porque você se colocou aqui no lugar da sua filha, que cuida do seu neto, que é autista.
Então guarde isso para sempre. A maior virtude não é falar bonito, não é entender a técnica dos projetos, não é discutir os maiores temas complexos. Nada vai adiantar se você não tiver a sensibilidade. Se a gente olhar aqui na rua uma mãe de autista sofrendo, você não ter ali a empatia com ela. Você andar pela rua, ver tantas coisas ruins que acontecem na cidade e não ter empatia, não ter a condição de olhar nos olhos das pessoas e de ofertar a ajuda, né? Ofertar os meios que a gente tem aqui para poder ajudá-la. Então, o político que não tem sensibilidade com as pessoas, para mim, não cumpre essa função, né? Então, eu quero dizer para você que conte com o meu voto nesse projeto aqui, conte com o meu trabalho aqui, porque ele vai em comum nesse aspecto com o seu mandato, que é ajudar as mães, ajudar as crianças autistas no nosso município. Parabéns pelo projeto, meu voto vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos mais uma vez. Vereador Daniel Mariano, queria parabenizar você por esse projeto. Eu sei da sua luta e também sei o quanto que você trabalha nessa casa também e trabalha fora, né, nas ruas. E eu sei da sua dedicação, uma pessoa do bem, né, uma pessoa muito bacana mesmo, que trabalha pelas pessoas. E você sendo avô de criança com autismo, isso, como disse o Luiz Flávio, mostra a sua sensibilidade pela causa. Então mostra o quanto que você quer se empenhar cada vez mais por isso. Então eu te parabenizo por isso. Já conte com o meu voto favorável, né? Essa causa autista é fundamental para o país, para o Estado, para a nossa cidade, né? E nós temos que pensar como vereadores em políticas públicas para esse público, que é tão sofrido, às vezes discriminado, né? E qualquer família pode ter uma criança autista. E hoje em dia também temos relatos de muitos adultos que o são e nem sabem também. E essa atenção especial ela tem que estar presente no dia a dia, tanto nos hospitais, supermercados, no dia a dia mesmo. Isso é trabalhar a inclusão, incluir as pessoas na sociedade. Porque o preconceito temos bastante. A gente presencia diariamente atos de preconceito com diversos segmentos. E o segmento autista também é um deles, que a gente percebe o quanto que as pessoas têm preconceito. E um fato muito triste que a gente presencia até hoje, né? As mães que ficam sobrecarregadas mentalmente, como você falou. O relato que você disse, muito forte, né? Da pessoa dormir, o pai e a mãe junto, né? O pai tem que trancar a porta às vezes, a mãe dormir abraçado com a criança. Um desafio tremendo, né? Igual eu falei anteriormente, a gente que já é pai de uma criança que não tem autismo, já tem desafios, porque a criança ela é bagunceira, ela é espoleta, gosta de conversar, brincar, se divertir, passear, né, fazer bagunça. Então imagina só uma criança que tem autismo, é mais desafiador ainda mais se for o grau 3, que eu acho que é o mais severo que existe, né? Então a gente realmente se sensibiliza com isso, é uma questão muito importante, fundamental, e a gente tem que buscar, sim, políticas públicas que possam favorecer essa classe, né, que a gente possa mencionar assim, e todas as pessoas com deficiência do município. As pessoas que têm deficiência, elas sofrem bastante, têm preconceito, a gente tem avançado muito com isso, a gente tem que avançar cada vez mais, mas parabenizo, assim como eu falei para o Luiz Flávio, também para você, Daniel, e você pode contar com a gente aí, para que a gente possa legislar por essas pessoas, para que elas possam ter uma vida melhor, uma vida mais digna e possam ter seus direitos respeitados pela sociedade. Então, sou favorável e parabéns pelo seu projeto aí. E, mais uma vez, parabéns às mães que estão aqui presentes, porque as mães são lutadoras, são guerreiras, né? E quando a gente se une, a gente consegue chegar na causa. E para a gente conseguir os objetivos somente com muita luta e com muita força. Se nós não lutarmos, se não termos força para lutar, quem que olhará por nós? Né? Tem uma frase assim, quem não chora não mama. Então, quanto mais você lutar por uma causa, juntamente com a sociedade, juntamente com as mães, com os pais, a gente vai conseguir avançar cada vez mais, não somente na questão do autismo, mas em tantos assuntos da sociedade. Então, parabéns por serem tão unidas, contem com essa Câmara, com essa casa aqui,
né? Um abraço para a Fernanda que está ali também. E que a gente possa permanecer sempre unido aí nesse assunto, em tantas pautas que são importantes para a sociedade. Então, meu voto é favorável. E, Daniel, parabéns pelo seu projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar as pessoas que estão aqui hoje na casa, também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e parabenizar o nosso querido vereador Daniel Mariano pela propositura. Ele é um membro atípico, né, da família, que passa por essas situações junto com a sua família. E por isso, essa sensibilidade de pensar também na condição de quem vai dar esse suporte para as mães que precisam ir para o supermercado, para o shopping ou para qualquer outra atividade que ela venha fazer, na questão de também essas mães estarem em prioridade no atendimento. Porque a gente sabe que não é fácil ter que deixar os filhos. Se eles estão juntos, eles já têm prioridade. Mas muitas vezes a mãe não quer estar, quer ir sozinha ao supermercado, à padaria, enfim. E aí ela ter prioridade porque ela precisa voltar rápido para casa. Então, é um projeto também muito importante. Outro projeto tão importante, né, que a gente fala aí desse cuidado com as pessoas TEAs. E já votamos o do Luiz Flávio primeiro, que é para que pais e mães tenham a oportunidade de entrar numa consulta com 2 acompanhantes, a criança ou adolescente e mais 2 acompanhantes. E agora do Daniel Mariano, que fala sobre a prioridade no atendimento para as mães e pais atípicos. Então, parabéns, Daniel. Eu acho que se você se colocou muito bem, a gente sabe o quanto você luta, o quanto sua família também tem essa luta. Quero aproveitar também para mandar um beijo para a Roberta lá do SESI, que fez um vídeo lindo falando sobre a ação do filho. Ela tem um filho TEA, o Gael. E o Gael, do nada, se posicionou para ela com empatia. Sabe, Gabriel? Ela estava fazendo, colocando as coisas de casa para fazer. E aí, num determinado momento, ele falou: mamãe, quer que eu te ajude? Então, ela ficou muito emocionada, gravou um vídeo e colocou nas redes sociais, porque é a gente também lutar contra o capacitismo, né? Eles são capazes, eles podem fazer, eles podem ser melhores, eles podem caminhar, eles podem trabalhar, eles podem ser pessoas assim como nós. Eu digo, não posso dizer assim, mas são pessoas que podem estar em qualquer lugar, né? Basta a gente dar a credibilidade, basta a gente poder ter um olhar sensível e poder ter essa percepção, né, deste local. Então, Roberta, meu beijo, meu abraço, você também que luta aí com o Gael. Parabéns, né, pelo seu depoimento nas redes sociais. E também, mais uma vez, reforçando o meu abraço aí a todos os pais e mãezinhas que passam com essa, vou dizer, esse desafio de criar um filho autista. Tá bom? Então, a todos o meu beijo, meu abraço e parabéns, Daniel, por mais essa propositura aqui na casa, tá bom? A primeira, que venham mais. O projeto continua em discussão. Presidente, quero também fazer uso da palavra para parabenizar o vereador Daniel Mariano, é uma excelente propositura. Assim como eu falei para o Luiz Flávio, é desse tipo de propositura que a gente precisa aqui na casa, uma propositura que atende às demandas reais da população. E tem uma frase que eu gosto muito, Daniel, que fala que o coração bate onde o nosso pé toca, né? E é muito notável na sua fala o quanto você é ligado a essa causa pela sua vivência pessoal, pela sua experiência como avô atípico. Então, parabéns aí pela propositura. Acho que vai trazer muita coisa boa aí para o município. É muito importante que quando a gente fala sobre as famílias atípicas, a gente pense também nos cuidadores. A gente sempre imagina
a primeira imagem que vem na cabeça quando a gente fala de família atípica, sobre pessoa com deficiência, é uma criança, uma pessoa com deficiência criança. Mas a gente tem pessoas adultas com deficiência, a gente tem as famílias das pessoas com deficiência que são muito impactadas por todas essas legislações, por todas essas questões envolvendo as pessoas com deficiência, e a gente tem muito pouco suporte para os cuidadores. Hoje, presidente, hoje, Maria Amélia, o principal motivo da disparidade salarial de gênero, a diferença de salário entre homens e mulheres, é justamente a responsabilização da mulher pelo cuidado dos filhos. E a gente não pensa nesse trabalho que é invisibilizado, né? O trabalho de cuidado, de muitas formas, ele é invisibilizado na nossa sociedade. E em Jacareí não é diferente, muito pelo contrário. A gente é muito comum aqui, quando você pergunta para uma mulher de mais idade, você perguntar, você trabalha com o quê? E ela fala, não, eu não trabalho, eu sou dona de casa. Ser dona de casa é um grande trabalho, é um trabalho exaustivo, é um trabalho fundamental. Sem o trabalho doméstico, a nossa sociedade não conseguiria existir como ela existe, a gente não conseguiria ter a mesma vivência, né, a mesma experiência coletiva que a gente tem hoje. E quando a gente pensa no trabalho doméstico, numa família atípica, ele é redobrado. Eu tive contato com muitas mães atípicas e eu posso dizer com muita propriedade o quanto é difícil a rotina de uma mãe atípica. Não por outro motivo, a gente já tem legislação aqui em Jacareí, inclusive, sobre, por exemplo, a redução de jornada para servidores públicos que são responsáveis por pessoas com deficiência. Porque você tem um trabalho adicional, você tem as consultas médicas, você tem o trabalho do cuidado, que não só do cuidado que você já tem com crianças atípicas, né, mas esse cuidado adicional que acaba penalizando muito essas cuidadoras quando você não tem esse suporte do poder público. E, Daniel, o seu projeto hoje dá esse suporte. O seu projeto atende uma demanda e é muito importante que a gente não pare de olhar para essa questão. É importante que a gente intervenha junto à prefeitura para que essa lei que hoje regula a redução de jornada seja aplicada adequadamente. A gente tem muitos relatos aqui em Jacareí sobre servidoras públicas, sobre servidores públicos que solicitam a redução de jornada e passam a sofrer assédio nos postos de trabalho. Então, a gente tem que votar favorável dessa lei, eu entendo assim, recomendo a todos os meus colegas que, assim como eu, votem favorável. E, além disso, a gente tem que fiscalizar para que ela seja aplicada. Não só essa legislação, mas também a legislação que foi aprovada agora de autoria do vereador Luiz Flávio, as outras legislações que a gente já tem aqui, legislação do Luiz Flávio que já foi aprovada no ano passado também, sobre a garantia de que crianças atípicas possam entrar com objetos de apego pessoal em lugares públicos, né, escolas, unidades de saúde, e todas as outras leis que a gente já tem e que garantem. Hoje a gente tem um bom arcabouço legal de proteção das pessoas com deficiência, e ainda assim, você sabe bem, Daniel, os direitos dessas pessoas são constantemente violados. A gente tem que agir de forma fiscalizatória para garantir que todos esses direitos sejam garantidos. Parabéns, Daniel, meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda. Emenda 1. Artigo 1º. O caput do artigo 3º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação. Artigo 3º. Será garantida prioridade nos serviços públicos de saúde, em especial de atenção psicológica às mães e pais atípicos ou aos cuidadores designados. Justificativa. A alteração da redação do artigo 3º tem o objetivo de atender à observação contida no item 6 do exposto do parecer jurídico, número 148.1, de 2025. Câmara Municipal de Jacareí, autoria Daniel Mariano, vereador do PL e vice-presidente dessa casa. A emenda está em votação. Os vereadores que forem contrário se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Joeques Almeida?
Ainda em tempo, presidente, só queria ressaltar aqui que hoje é um dia muito forte, muito emotivo na casa, né? Muitos vereadores se emocionando. E também quero deixar aqui a contribuição do meu gabinete, todo o serviço que a gente vem fazendo nessa pauta. Eu fiz um pedido de indicação, uma sugestão para a solicitação de recursos oriundos de penas pecuniárias, conforme a Resolução 558, destinada à aquisição de materiais escolares adaptados para estudantes com necessidades especiais. Resumindo, hoje no cofre do Fórum tem praticamente aproximadamente aí uns R$500 mil parados dessas penas. Penas que eu também fiz parte aí, todas as apreensões e prisões que eu fiz em Jacareí, que passamos já em mais de 1.000. Então, devido a isso aí, fizemos a solicitação para o prefeito, que também, lógico, aceitou, e esse dinheiro vai ser usado, pleiteou para Jacareí, vai ser usado nessa causa. Em breve eu vou estar falando sobre isso aí na tribuna, e quero parabenizar Daniel Mariano, e sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Parabéns, vereador Daniel Mariano, meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Parabéns, Daniel, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Justificando meu voto, mais uma vez parabenizando o Daniel Mariano pela propositura. Quero mandar um abraço também para o Eliseu, que é um morador lá do Jardim do Parque Imperial, e que trouxe uma demanda para o nosso gabinete da dona Lília. Dona Lília, força, garra, luta, determinação. Conte com essa vereadora e conte com essa casa também. Para vocês terem conhecimento, a dona Lília, ela cuida, o esposo é catador de reciclagem, ela cuida de uma mãe acamada, que não tem a perna amputada, a perna direita amputada e o pé esquerdo amputado. A mãe está acamada. E ainda tem um filho que tem deficiência intelectual. Então, imaginem as lutas, né? Então, são por essas pessoas, são por essas causas que nós estamos aqui para defender. Então, Daniel Mariano, mais uma vez, parabéns, que essa pessoa possa entrar também nessa lista de prioridade no atendimento, que a gente possa, talvez, rever depois, tá bom? Um abraço, dona Lília, um beijo grande, viu? E meu voto será favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Parabéns, Daniel Mariano, pelo projeto e todos os projetos que vierem para amenizar as dificuldades das crianças com espectro autista, suas famílias, podem contar com o meu apoio sempre. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Parabenizar o vereador Daniel Mariano pela propositura do projeto importantíssimo aqui para a nossa cidade. O meu voto é favorável. Como vota o vereador Silfarne, de Cidade de Salvador? Quero aqui parabenizar o Daniel Mariano pelo projeto. Hoje nós tivemos aqui 2 projetos, né? Um do Luiz Flávio, tudo relacionado a mães e pais atípicos, e um do nosso amigo aqui também, Daniel Mariano. Pode ter certeza, todos os projetos que vinham a essa casa relacionado pais e mães atípicos, pode contar com esse vereador. E o meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Quero dar os parabéns também para o Daniel Mariano, nosso vereador aqui da casa. Projeto muito bom, que vai favorecer a população da nossa cidade de Jacareí. Então, pode contar com esse vereador. Quando é projeto a favor da população, a gente não pode votar contrário. Por isso, eu quero votar favorável. Quem fala aqui é o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Como vota o vereador e autor do projeto, Daniel Mariano? Mais uma vez, eu queria agradecer a Deus, agradecer a todos presentes, vereadores, presidente dessa casa. Queria também agradecer aqui a Larissa, a Vanessa, do Mundo Coloridos, da ONG lá. Também a dona Ana, do CEPAC, pode contar com esse vereador. E hoje passou um filme na minha cabeça, que eu vim com um discurso, e Deus tocou no meu coração e falou, não, fala com o coração. Você vai mudar totalmente o seu discurso. O Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo me tocou aqui e falou, fala com o coração. E eu me lembro que no 3º mandato que eu estava concorrendo na Jacareí, eu pensei em desistir da política. E um dia eu me lembro, tenho um grande carinho aqui pelo vereador Valmir. O Valmir um dia falou para mim assim, não, uma hora vai chegar a sua vez. E hoje eu me sinto honrado de estar aqui presente com vereadores experientes, vereadores novos. Cada um tem uma história de vida aqui, de trabalho. Eu sempre respeitei,
quando o Paulinho falou da questão, o Paulinho Descontor falou da questão do ônibus, né? As crianças têm que parar o ônibus para uma criança especial atender. Né? A gente também fica muito preocupado com a questão de abordagem, né, da guarda, só um minutinho, presidente, da guarda municipal militar, porque uma criança também especial, autista, ela pode sair correndo. Então, assim, eu fico muito feliz, tá? E, digo, falei com o coração mesmo, porque a emoção foi muito grande hoje dentro dessa casa. Muito obrigado a todos aí. Como vota o vereador Gabriel Belém? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Senhor presidente, que dia especial o dia de hoje, né? Nós estamos votando 2 projetos para acolher, para ajudar e dar um suporte às famílias atípicas. E, Daniel, seu primeiro projeto, você está começando com o pé direito, que é um projeto que eu tenho certeza que vai mudar o cotidiano dessas pessoas, vai amenizar o sofrimento dessas pessoas. E eu quero somente fazer um breve comentário, não utilizei a tribuna porque eu falei no projeto anterior e me senti contemplado com todas as outras falas aqui. Eu quero dizer que nós temos que entender que o princípio da igualdade é diferente do princípio da isonomia. Por quê? Igual é uma coisa, isonomia é você tratar as pessoas que têm algum problema de uma forma desigual na medida de suas desigualdades. É isso que está na Constituição. Então, dar um atendimento preferencial para essas mães, para esses pais, é fundamental. Não é levar vantagem. Algumas pessoas não têm esse entendimento e talvez numa unidade de saúde vão pensar, poxa, mas por que está passando na frente? Mas é porque não sente na pele o que essas famílias sentem. Então, parabéns, Daniel, sou favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Daniel, meus parabéns para você aí mais uma vez pelo seu projeto de lei, fundamental e importante para a cidade, como todos os vereadores disseram aqui, projetos que fazem a diferença, que impactam as vidas positivamente. Então, conte com o apoio, conte com o voto favorável e a gente está junto aí para lutar por Jacareí e pelas pessoas do espectro autista. Meu voto é favorável. Discussão única do PLE 41 de 2025. Autoria, vereador Daniel Mariano. Assunto: dispõe sobre a prioridade de atendimento às mães e pais atípicos, bem como aos cuidadores designados nos órgãos públicos, estabelecimentos privados e nas unidades de saúde no âmbito do município de Jacareí e das outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Senhor presidente, gostaria de pedir a